Vamos finalizando a nossa sequência de vídeos dessa disciplina. A gente hoje fala sobre a ética na produção científica e em relação à normatização, que é o tema dessa disciplina, saber ler e normatizar. A parte de citações ela é muito importante em relação à ética na questão do plágio. Citar bem pode te evitar aí uma acusação de plágio. Então, nós já estudamos a citação direta, aparecer entre aspas ou com recuo, e a atribuição de autoria, e também a citação indireta, que é quando a ideia do autor é escrita em outras palavras, deixar a citação também. Talvez essa citação de outros autores nem seja tanto um problema para entender como funciona. Tem uma que às vezes negligenciada, que é o autoplágio. Você escreve um texto, publica, e depois quer publicar novamente sobre o mesmo tema, o que é muito comum. Um cientista está numa área, ele vai publicar várias vezes sobre a mesma área. E aí você copia do texto já publicado, que talvez você nem tenha o direito autoral de recorte mais sobre ele, ficou com a revista, lembra que algumas têm acesso fechado? Mas mesmo que for de acesso aberto, você, para citar, para copiar, precisa citar, é uma citação direta. Ah, mas fui eu que escrevi. Tudo bem, mas você está citando as ideias publicadas em outro texto. Então, tem que tratar, mesmo que seja um texto seu, tal como se fosse de outra pessoa. No meu caso, segundo Rodrigues Silva, 2021, tal. Ok? Não caia no autoplágio. Porque senão, o que acontece é o autor publica uma vez e depois ele vai reciclando aquele mesmo texto e aparecendo em várias publicações. E gravíssimo é pegar o mesmo artigo e submeter a mais revistas e ser publicado simultaneamente em 2 revistas. Não pode. Em relação à citação, seguindo as orientações que nós estudamos durante esse curso, você não vai ter problema. E lembrando também do autoplágio, citar. No caso do TAI, é muito comum a gente ver casos de autoplágio, mas muito comum. Não por maldade, mas por falta de entendimento. Você fez o trabalho acadêmico 1, finalizou o semestre, acabou, aquele trabalho está finalizado. Mesmo que tiver uma continuação do trabalho, você deve citar o trabalho anterior, em vez de copiar textos do TAI anterior e bola para frente. Finalizou o TAI 1, é um texto que você considera publicado. Inclusive nos repositórios do FMG, esses trabalhos são muitas vezes publicados. Cuidado com isso. Outro aspecto importante na ética da pesquisa é a atribuição adequada de autoria. Quem fez, fez. Quem não fez, não deve ser citado como autor. A escrita de um artigo, fazer um trabalho acadêmico, envolve uma série de questões, uma série de recolhida de dados, tratamento estatístico, financiamento para fazer a pesquisa. As revistas seguem, muitas delas, o Credit, que tem 14 papéis passíveis de serem considerados autoria. Então, eu deixo uma tabela com todos esses papéis para vocês verem cada um deles. E quando alguém ajuda
no desenvolvimento do seu trabalho e não está listado como uma das contribuições de autoria, ela entra em agradecimentos. Não é autor do trabalho, mas é alguém que contribuiu. Muito obrigado. Autor é quem responde por aquela publicação, quem se responsabiliza também, responde e responsabiliza. Muito cuidado com isso, né, de ser justo com as atribuições. Tem revistas que, inclusive, já limita, só aceito artigos com, no máximo, 3 autores, 4 autores, já para evitar, às vezes, juntam-se conglomerados de pesquisadores e, eu coloco seu nome, você coloca o meu. Isso é considerado antiético. Para ter seu nome como autor, você precisa ter participado daquela pesquisa, daquele trabalho, ok? Em relação à ética, a gente tem um tema importante que são os comitês de ética. Quando você quer fazer uma pesquisa que envolve seres humanos, é preciso passar por um comitê de ética. Aqui eu vou falar de seres humanos pensando um curso como direito que está relacionado muito a isso, né? Mas a gente tem também, se envolve animais, tem outras preocupações. A área da saúde, em geral, os critérios de ética são bastante rigorosos, específicos. Mas, mostrando como que se dá essa preocupação, um simples questionário para perguntar as opiniões, você está coletando dados de uma pessoa, de um indivíduo, e, portanto, deve passar por uma avaliação se aquilo não está infringindo, colocando a pessoa numa situação desconfortável, algum risco, e não pode, por exemplo, obrigar a pessoa a participar. É um tema sério. Encontramos muitas vezes violações graves desses princípios. Durante a pandemia da Covid-19, nós vimos isso em relação aos testes da vacina, racismo científico em querer testar as vacinas em populações mais pobres, mas utilizar o resultado da pesquisa com as populações mais ricas, né, países mais ricos, sendo que um dos princípios da ética na pesquisa é que o benefício seja gerado para a comunidade que participou, que se candidatou como amostra, não é testa uns e beneficia outros, e por aí vai. Sobre ética na pesquisa, a gente tem alguns códigos, tem um código de Helsinki, e como estudante de direito, vale a pena você conhecer, seguir e, quem sabe, se aprofundar aí como um tema de interesse seu. Pessoal, o curso termina, a gente aprendeu ao longo dele sobre o universo da produção científica, desde publicação, elementos de identificação, de editoração, os elementos textuais. Vimos também sobre o pôster, a apresentação de pôster que vai ser importante para você. E das normas nós estudamos de maneira prática a ABNT para vocês fazerem os trabalhos de maneira adequada. Espero que tenha ajudado e que essa disciplina ela não se encerre agora, mas que ela te acompanhe ao longo de todo o seu percurso e, quem sabe, também esses conhecimentos adquiridos e praticados com a contribuição de todos os professores que vão revisar seus textos, opinar sobre a produção deles, também na sua prática profissional, num mestrado, num doutorado. Nos vemos aí em apresentações de TAI, em outras oportunidades. Tchau, tchau.